Vamos lá. Vamos conversar, vamos começar a fazer nossa live aqui. A nossa reação a esse vídeo. Diretor brasileiro fala se filme de herói é cinema. Muito bom. Vamos ver o que temos aqui, o que o Daniel Rezende vai falar sobre isso. E o que o Luigi vai falar sobre isso também. Cauê Moura e Load também no Dessa Letra Show. Beleza? Vamos lá? Pra quem tá aqui no TikTok, essa é uma live que está acontecendo na Twitch. Vocês podem pegar o link da Twitch lá no link na bio aqui do perfil. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. É o seguinte, diretor brasileiro fala se filme de herói é cinema. Essa questão toda do imperialismo e desse orgulho brasileiro de ser doutrinado O som tá bom? Unidos e tal. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver um pouco mais ampla, que tem a ver com o mercado. Eu queria saber como o Daniel Rezende vê esse movimento a partir lá de 2007 com os filmes de super-heróis e da Marvel e tudo, e como isso transformou o cinema, como isso impactou a sua carreira, se impactou de alguma maneira, como que você vê esse novo formato, que eu acho que já foi uma discussão que existiu na literatura na época que o Harry Potter começou a bombar, e as pessoas falavam, mas isso não é literatura, e outros falavam, mas pelo menos tá lendo. E aí, beleza, a Marvel levou muita gente pro cinema, mas para consumir essa coisa meio fast food e tal, então como você vê isso? Cara, Essa é uma coisa interessante que o Cauê Moura trouxe aqui, que já dá pra gente conversar sobre alguma coisa, né? Na verdade, essa discussão que ele levanta aqui, ela é muito mais pra literatura do que para o cinema, né? O cinema é uma arte tão cotidiana, que faz tão parte do senso comum e do cotidiano comum das pessoas, na medida que nós vivemos numa sociedade em telas e, portanto, explode informações em imagem o tempo inteiro no nosso cotidiano, que ela não é vista como arte. É claro que, se você perguntar para as pessoas dirão que cinema é arte, mas a maneira como se lida com o cinema é diferente como a maneira como se lida com as outras artes pretéritas ao cinema. Artes essas que oferecem o peso de suas próprias existências ao cinema em razão do seu tempo de maturação da sua linguagem. Essas outras artes tiveram um tempo grande, histórico, de amadurecimento de suas linguagens, pelo qual o cinema não teve. O cinema é uma arte muito jovem, é uma arte do século XX, né, gente? E mais do que isso, o agravante de ser uma arte do século XX é ser uma arte do capitalismo industrial e, portanto, onde as técnicas estão em constante mudança. O que faz com que haja uma falsa percepção de inovação e, consequentemente, uma sensação de velocidade constante pela qual essa linguagem tem dificuldade de amadurecer, certo? Então, essa sensação ela é muito mais que o Cauê Moura cita aqui pra gente, ela é muito mais sentida para a literatura do que para o cinema. As pessoas não falam, a pessoa tá assistindo o filme da Marvel, mas pelo menos tá indo ao cinema. Não. O filme da Marvel é senso comum e que bom que as pessoas estão indo, mas não tem peso intelectual nessa história, saca? E eu digo isso não porque é a Marvel, porque se um jovem fala que tá assistindo Bergman, tá assistindo Tarkovsky, não tem o mesmo peso do que tá lendo Harry Potter, né? E aqui não é demérito ao livro, nada disso, não quero entrar nesse mérito. Minha questão é especificamente ao modelo de linguagem, saca? Para uma mãe, digamos assim, para um pai, é mais interessante ver um filho lendo um livro, independente do que seja, do que vendo um filme do Tarkovsky, do Bergman, do Godard, ou seja lá o que for, saca? Mais uma vez, porque o cinema é uma arte jovem, é uma arte que faz tão parte do cotidiano vivido dessas pessoas que ela não é sentida como arte. Não é sentida como esse lugar onde eu posso estar adquirindo cultura, saca? Ou a dita verdadeira cultura. Já a literatura, sim. A literatura carrega um tanto disso. Houve uma época que explodiu livros de youtubers, né? E foi uma loucura desse diálogo de, pelo menos ele está lendo o livro. Mas tá, será
que a leitura do livro de um youtuber X vai fazer essa pessoa ler Machado de Assis ou qualquer coisa desse tipo? Duvido muito. Mas esse debate ele é muito mais intrínseco à literatura do que de fato ao cinema. Vamos lá. Voltando no menino Martin Scorsese, que eu sou muito fã, talvez seja o diretor que eu mais... Eu sou fanboy demais também. Não, assim, o Scorsese talvez seja vivo, talvez o maior diretor que exista no mundo, na minha humilde opinião. Cara, Vamos ver o que eu o Luigi vai vou falar. falar uma coisa aqui. Talvez eu esteja enviesado. Eu comecei a ver os filmes do Clint Eastwood. Clint Eastwood. Eu não consigo. Como é que fala? Eu não sei falar inglês. Do Clint. Pronto. E, cara, até então, pra mim, o maior cineasta vivo era o Scorsese. Não, me ajuda a pronunciar direito, sem zoeira. Eastwood. Isso. Clint Eastwood. Eastwood. Pronto. Enfim, eu sou um ignorante burro. Pra mim, o maior cineasta vivo era o Scorsese. Mas eu tô inclinado a achar que... Americano, tá? Americano, estadunidense. A pronúncia é Eastwood. Mas eu tô inclinado a achar que é o Clint, cara. O maior cineasta vivo, cara. Os filmes do Clint, cara, é muito lindo, cara. Porra, bicho, eu fiz uma maratona dos filmes desse cara, que assim, eu fiquei num nível de encantamento com o cinema que eu não tinha, gente. Juro por tudo. Há muitos anos. É bizarro. Há muitos anos. Teve uma fase que eu era muito viciado em ver filme, ficar descobrindo coisa. E depois eu meio que brochei de cinema, parei de ir e tal. Eu não tinha mais tempo, não trabalhava mais com cultura pop. Eu acabei me distanciando. E aí, recentemente, não sei, eu não lembro exatamente por que eu comecei a ver o filme os filmes do Clint. Cara, é um tipo de cinema que... Eu não sou cinéfilo, tá? Não entendo... Tô falando como uma pessoa comum que assiste filmes. Mas é um tipo de cinema, assim, que ele faz um cinema tão puro, tão simples, que tem muito de cinema clássico, sabe? Ele emula o cinema clássico. Ele faz cinema clássico. E... Cara, eu não sei explicar assim, porque ele trata de diversos problemas e de diversas coisas que você acha que o Clint Eastwood de uma forma tão simples, tão ordinária, né? Essa coisa da América, né? E os problemas da América, que é fascinante, cara. A abordagem das relações humanas no cinema. Ó, vamos lá, vamos falar aqui rapidinho. Vamos do começo, lá do que o Daniel Rezende falou, que ele acha que o Scorsese é o maior cineasta vivo. Recentemente a gente perdeu o Godard, não muito tempo, já faz bastante tempo, a gente perdeu o Kiarostami, né? Então assim, com certeza o Scorsese está no panteão dos grandes cineastas de hoje. Felipe dizendo, não acho ele o maior de hoje, apesar de estar no panteão dos maiores. Inclusive, um contemporâneo, eu já acho que é superior ao Scorsese, que é o Hong Sang-soo. Hong Sang-soo é o nosso Ozu, o Ozu do nosso tempo. Então, eu já acho que o Ozu é mais do que o Scorsese. E, particularmente, o Gugiolino falando aqui, achar que Eastwood é maior que Scorsese é sintoma de estresse pós-lobotomia, segundo o CFM. Eu discordo profundamente. Eu acho o Eastwood maior do que o Scorsese também. Scorsese o Eastwood é fantástico. E o Luigi, ele fala aqui de uma maneira muito interessante sobre Eastwood. Eu quero até ver como é que ele vai concluir a fala dele. Mas eu quis pausar para falar essa primeira parte antes. Porque o Luigi começa falando que ele não é cinéfilo e, portanto, ele não entende chongas, né? Não entende porra nenhuma, segundo ele diz. Mas... a maneira como ele discursa sobre o cinema do Eastwood, ela é bastante convincente, ela é bastante... Parece, pelo menos, carregar um embasamento forte. É um cinema, de fato, puro, e que carrega consigo uma certa... Carrega consigo uma encenação do cinema clássico, e, portanto, consequentemente, ele faz, de certa forma, o cinema clássico também. Mas mais do que isso, ele discursa sobre as contradições americanas, não só tematicamente, porque isso vai ser o forte do Clint Eastwood, mas também
em termos de estilo. O Clint, se você for pegar a carreira do Clint, assim como a do James Gray também, que é um outro dos grandes cineastas de hoje, nós vamos ver filmes que vão comunicar sobre determinados tempos históricos do cinema americano. Né? Então ele faz filme de faroeste, ele é um cara que, de certa forma, nós podemos dizer que é um continuador da obra do John Ford, né? Mas ele faz faroeste, ele faz romance com a Ponte Madison, que é um dos grandes romances na história, e que lembra muito Desencanto, do David Lean, por exemplo. Enfim, é um cineasta completo no sentido das contradições, na capacidade de comunicar as contradições temáticas dos Estados Unidos, mas também de comunicar as contradições estilísticas dos Estados Unidos na produção cinematográfica americana. Sim, Clint Eastwood é republicano, pelo menos até onde se sabe. Mas o mais interessante é que, ainda que republicano, o Clint ele constantemente se auto-sabota nos filmes. Ele comunica as contradições da sua própria realização, dos seus próprios pensamentos. Ele está sempre se pondo nos filmes, durante os filmes, em contradição. Isso é um barato, é maravilhoso. Saca? Por exemplo, os filmes recentes do Clint, que ele trabalha sobre a construção desses heróis americanos, os heróis americanos não são mais tais como os do cinema clássico, que o Luigi estava falando aqui. Os heróis americanos recentes, eles são cheios de contradições. É só ver o sniper americano. São cheios de contradições. Sully, né? O Sully também. Eles não são mais aqueles heróis unidimensionais, bons, que vão em direção a salvar os Estados Unidos, salvar a América, ou salvar um determinado acontecimento histórico ali. Não, eles são carregados de contradições. Carregados de contradições. Sociais, inclusive. Isso é um barato no Clint. É um barato no Clint. Vamos lá. Exatamente isso. A abordagem das relações humanas, cara. É maravilhoso. Menina de Ouro. Cara, Menina de Ouro é maravilhoso. Amo que é um clássico assim moderno, né, que todo mundo gosta, que é o Gran Torino. Cara, Gran Torino é maravilhoso. Eu acho que Gran Torino é o melhor filme sobre pai que eu já vi na minha vida, cara. Calma. Eu acho que o Gran Torino é o melhor... Calma, Luigi. Eu não sei se o Luigi já viu Ladrões de Bicicleta na vida. Mas... assim, particularmente, eu não sou muito fã de Gran Torino. Eu gosto, é um filme que eu gosto, mas eu não sou muito fã de Gran Torino. Mas também, calma aí, pô. Nós temos os filmes do Ozu. Nós temos Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Bicicleta, gente, é um filme, assim, é tão bizarro. Eu já tinha assistido antes, obviamente, porque, assim, Ladrões de Bicicleta precisa ser um dos primeiros filmes que você vai assistir na sua cinefilia. Então, se você é cinéfilo e tá começando a assistir, ou já tá ali assistindo muito filme, e ainda não assistiu Ladrões de Bicicleta, você tá fazendo errado. Errado. Ladrões de Bicicleta precisa ser um dos primeiros filmes na sua cinefilia. E depois volta nele. E eu assisti Ladrões de Bicicleta há muito tempo, mas eu reassisti ao longo desses tempos muitas vezes. Mas quando eu vi esse filme novamente, depois de ser pai, nossa senhora. Depois que eu tive alívio, principalmente, porque depois do Léo eu ainda não reassisti. Nossa senhora, é uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. Esse sentimento que principalmente o final do filme constrói. Mas é claro, o final do filme ele não é nada sem a construção histórica que ele precisa para chegar até lá. E por isso que é maravilhoso. Esse senso de autoridade com a realidade que ele constrói. E aí eu recomendo muito ler o texto do André Bazin sobre o filme. Tá disponível no Que é Cinema ou no Ensaios, para entender essa autoridade que ele cria com a realidade e tudo mais no filme. Mas quando chega naquele final, e por causa de toda essa construção, a criança que via no pai essa figura heróica, apesar de todos os pesares, agora ele vê no pai uma figura fragilizada, ele vê no pai uma figura derrotada em razão de um sistema que oprime a sua existência, aquilo dói demais. Aquilo dói demais. É uma coisa de louco aquele final. É uma coisa de louco.
filme sobre pai, sobre o que é a figura paterna, né? Cara, esse filme é lindo. Sniper americano, cara. Esse filme é bom. As Pontes de Madison, então, nem tocaremos nesse tema, porque esse filme é pra chorar, de soluçar, de lindo. Sabe? O Luigi é foda, né? O Luigi é foda. O Luigi é um comunicador bizarro. Bizarro. É isso. Ele consegue transmitir o sentimento sobre os filmes como muitos críticos não conseguem com 500 palavras. Tá? Mas é isso. É por aí. O Sniper Americano é um filme que eu gosto menos na carreira do Clint, mas ainda assim é bizarro mesmo. É forte. É um desses filmes da construção do herói estadunidense, mas que é cheio dessas contradições que pesa sobre a existência desse cidadão. Agora, As Pontes de Madison é uma coisa de outro mundo mesmo. É uma coisa de outro mundo mesmo. Inclusive, eu já tenho falado isso há algum tempo. A cena da chuva nas Pontes de Madison é pra calar a boca de todo mundo que fala que a Meryl Streep não é essa atriz toda, né? Porque essa construção histórica e essa implicância que muitos cinéfilos têm com a Meryl Streep vem muito das tantas indicações que ela teve sem merecer. Porque, claro, assim, não é porque ela é a Meryl Streep e ela é maravilhosa que ela merecia ter sido indicada pelas tantas indicações lá no Oscar que não faziam nem sentido ter sido indicada. Pesa até pra ela como atriz, porque não faz sentido, não cabe mesmo essas indicações. Não é à toa que ela tem 20 e tantas indicações e o tantas vezes que ela ganhou é pouca. Ela é uma excepcional atriz. Apesar desse estigma que ela carregou em razão de uma indústria que construiu nela esse mito. Ela não precisava disso para ser um mito da atuação estadunidense. E nas Pontes de Madison, na cena da chuva, talvez esteja uma das cenas onde eu vi uma atriz americana atuar de maneira mais brilhante. Mais brilhante. Porque naquela cena, se vocês reverem essa cena, vocês vão ver que a Meryl Streep, ela tá num dilema muito característico do melodrama, né? Que é justamente esse dilema entre, no caso do Ponte Madison, de permanecer com a vida estável na família e tudo mais, que é um tema muito característico dessas ideias conservadoras do Clint, mas ao mesmo tempo ela tá no dilema de ir pra vida, sabe? De encarar uma aventura, de encarar o desafio, que é um pouco dessas contradições que o próprio Clint trabalha no seu cinema. E, portanto, abandonar a família, abandonar os filhos e viver esse amor passional que ela encontrou ali no meio do caminho. Né? E nesse dilema que ela tá dentro do carro e o Clint tá dentro do outro carro, e aí ela tá ali, abre a porta, não abre a porta, abre a porta, não abre a porta, a gente vê uma Meryl Streep levemente inclinada, como se tivesse de fato enrijecida. A gente sente a palpitação do coração da Meryl Streep sem que a gente possa ver essa palpitação. A gente sente a respiração dela. No olhar, no semblante, na forma como ela reage à câmera, que está constantemente aproximando do rosto dela, distanciando nos momentos corretos. Portanto, além de uma grande atuação, de uma brilhante atuação, uma brilhante condução de cena do Clint Eastwood ali. Enfim. Ponte Madison é um dos grandes romances na história do cinema e um filme que você precisa assistir também. De lindo. Pera aí. O Luigi é um cara espontâneo em tudo que fala. O Luigi é fantástico. O contexto ao qual a gente assiste determinado filme também é um elemento importante para ser considerado. Com certeza, Nathan. Na verdade, é isso, né? A nossa experiência com o filme ela não é descolada do mundo. Ou seja, é idealismo acreditar que nós vamos simplesmente sentar no sofá ou sentar numa sala de cinema e nos descolar da realidade do mundo para assistir a um filme. Não. Quando estamos assistindo a um filme, nós estamos entregando a esse filme as nossas vivências, os nossos encontros com o mundo,
saca? Ainda que, e aqui é importante a gente citar, por exemplo, a teoria dos dispositivos, onde o Baldry vai ser um principal autor, um principal pensador nesse sentido, ele diga pra gente que o realismo no cinema é uma questão de sujeito, porque os dispositivos cinematográficos criam esse sujeito no cinema. Então, sala escura, tela grande, o projetor oculto, faz com que o espectador, de certa forma, nessa experiência ideal da sala de cinema, se desloque do mundo real e se faça sentir presente na sala de cinema e construir até uma certa ideia de pertencimento com o filme e com os personagens que ali estão, que faz com que ele se emocione, que ele se conecte com aqueles personagens e tudo mais. Ainda assim, mesmo que inconscientemente, as experiências de fora da sala estão presentes na hora que está assistindo um filme. Por isso que quão mais ideal nós chegarmos de uma experiência, que é essa experiência da sala escura e tudo mais, que a gente falou agora, mais próximo nós estaremos desse lugar meio escapista do cinema, nesse contato direto com a obra. Ainda assim, isso não significa que nós abandonaremos as nossas experiências extra-sala. Saca? Ainda assim. E mais do que isso, a experiência ideal ela não necessariamente precisa ser uma regra fixa, uma regra sólida. Ela precisa ser buscada, mas como o nome já indica, ela é ideal. Ela é ideal. E como ideal, ela não considera a realidade material de quem assiste. Então sim, busque a melhor experiência. Sala escura, projetor oculto, ou televisão grande, tela grande, som alto, poucas distrações, então celular longe, controle remoto longe. Busque a melhor experiência. Mas caso você não possa, não dá pra ser malandro também, tá? Não dá pra ser malandro também, mas caso você não possa chegar o mais próximo possível, mas caso você não possa assistir através dessa experiência ideal, faça o mais próximo que você puder. Considere sempre a sua realidade material. É melhor assistir do que não assistir. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Que droga, a Twitch só notificou agora. Vambora, faz parte. Filme recente sobre paternidade, mas incrível que eu assisti foi em Nova York, o My Magic, do Eric Koo. Não assisti. E teve After Sun também, um filmaço, After Sun, com certeza. Eu acho que nunca vou me recuperar de Gran Turino. E jamais considerando me convencer que Clint Eastwood é melhor que Scorsese. Eastwood é melhor que Scorsese, é melhor. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. As Pontes de Madison. A Menina de Ouro, então. Esse filme é esculacho. Menina de Ouro é esculacho. Menina de Ouro é esculacho. Os Imperdoáveis. Menina de Ouro. Na verdade, assim, vou falar no geral, mas Menina de Ouro é um filme-chave nesse sentido. Demonstra o controle que o Clint Eastwood tem com o melodrama. O controle que o Clint Eastwood tem com o melodrama. E aqui, gente, assim, por favor, tá na hora de superar essa ideia de que melodrama é um gênero feminino, sabe? Para com isso. Isso é de um sexismo tão atroz que faz com que a gente desvalorize um gênero tão caro ao cinema, saca? Inclusive, o melodrama ele sofre o mesmo peso que o terror sofre. Que é essa necessidade de, para parecer arte verdadeira, as pessoas precisam conectá-lo ao verdadeiro drama. Saca? E não, sabe? O melodrama ele é uma arte que basta em si só. A maneira como o melodrama lida diretamente com os sentimentos do espectador a partir de uma simplicidade narrativa, que é o que o Clint trabalha em Ponte Madison, que é o que o Clint Eastwood trabalha em Menina de Ouro, basta por si só. Não é necessário que haja meandros para que a gente atinja de maneira frontal o espectador. Entretanto, é claro, essa galera da dita verdadeira arte tem um preconceito enorme com esses
gêneros mais frontais, os ditos cinema de gênero, né? Por quê? Porque são gêneros que, de fato, por se conectarem de maneira tão direta com o espectador, tão direta ao corpo, são lidados como vulgares. Sabe? Que não carregam um senso cerebral de lidar com os temas. Isso é meio bem tosco. E é tosco também quando nós vemos filmes que parecem assumir essa covardia de querer ser verdadeira arte quando são terror, quando são melodrama, sabe? Não assumir a sua verdadeira face, saca? Que é o caso de Pearl. Hã? Eu vi recentemente, inclusive lá no Twitter, teve um jovem, antes de eu assistir, eu não tinha assistido ainda, eu tinha assistido só X. E aí o jovem comentou que achava que a atuação da Mia Goth era uma atuação Oscar bait. Eu não tinha assistido ainda, não podia comentar, não podia opinar, não podia nada. Né? Mas uma série da galera por aí, sobretudo fãs da A24, vem em cima desse jovem falando, não, como assim? Oscar bait num filme de terror? O pensamento dessa galera que reagiu a esse jovem está levemente correto no sentido de que, claro, o Oscar não valoriza o cinema de terror. Por isso, pensar num Oscar bait no cinema de terror parece contrassenso. Mas não quando esse filme faz de tudo para não ser terror. Não quando esse filme faz de tudo para não ser terror. Que é o caso. E aí, quando o T. West, ele pega a câmera e aproxima do rosto da Mia Goth, deixa lá a câmera parada, sei lá quantos minutos, fazendo ela dar aquele monólogo enorme, cara, isso é Oscar bait. Desculpa, mas é. Num filme de terror que finge que não é. Num filme de terror que tem medo de ser terror. Medo de ser terror. É o paradoxo da A24. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O tema do CineUSP desse mês é melodrama. Ótima seleção por lá. Maravilhoso. Inclusive, eu já tô montando uma aula pra colocar no Introdução ao Cinema sobre melodrama. Não sei quando vai entrar, porque eu ainda tô montando. Depois eu vou gravar, depois editar e tudo mais. Mas uma aula sobre melodrama lá no Introdução ao Cinema. Então, faça parte do Introdução ao Cinema, assine. E vem comigo. Muitos dos grandes filmes na história do cinema são melodrama e vocês nem sabem que são melodrama porque... ou melhor, vocês não sabem, não. Alguns de vocês podem não saber que são melodrama porque, historicamente, o gênero ele é tão desvalorizado que faz com que a gente se desconecte de alguns grandes melodramas na história, associando eles ao drama clássico. Né? Acho que essa versão pela abordagem mais frontal foi o que condenou Showgirls na época a assistir essa semana e amei o filme. Com certeza. Com certeza. Aliás, é um caso muito interessante para fazer essa comparação com Pearl, né? Porque os dois filmes têm a mesma temática, né? Essa personagem feminina que busca o estrelato e que para isso faz de tudo que for necessário. Só que, enquanto Pearl busca esses meandros, busca esse lugar de um psicologismo forte, busca esse lugar mais cerebral, de tentar se conectar com a personagem de maneira mais psicológica e tudo mais, Showgirls é direto. É pele. É o cinema como pele. Saca? O que significa cinema como pele? Através dessa abordagem frontal, direta com o espectador, o filme ele não busca atingir essa abordagem cerebral, mas o corpo como todo, o corpo do espectador como um todo. Né? A Linda Williams, que vai ser uma importante teórica nesse sentido, ela vai falar sobre os gêneros do corpo. E quais são os gêneros do corpo, a Linda Williams? O melodrama, o terror e o erótico, ou o pornô.
Saca? Por que que são esses três os gêneros do corpo e, consequentemente, também gêneros que são desvalorizados no âmbito da dita verdadeira arte? Porque são gêneros que atuam a fazer com que o espectador exale fluidos. Então, o melodrama, pela sua abordagem direta, atinge o choro. O terror, pela sua abordagem direta, o suor, o arrepio, que vem do horror. O erótico, a gente não precisa falar qual é o fluido, né? Mas é esse fluido que vem da ereção. Saca? Então, essa abordagem direta, ela é lidada pela dita verdadeira arte por essa conexão tão direta que ela tem com o corpo. Que, de certa forma, e aqui isso é preponderante, essa conexão tão direta com o corpo viola o espectador clássico. Viola a maneira como o espectador lida com o cinema. Viola o seu corpo. E aí esses caras da verdadeira arte falam, não, isso é vulgar. Porque é tão direto que ele viola as nossas sensações. Mesmo que inconscientemente há essa... Mesmo que não haja a consciência dessa frontalidade, né? É claro que, claro, gente, assim, não significa dizer que toda frontalidade é interessante também. Pode ser que a frontalidade seja tão mesquinha que também vai ficar nesse negócio de pegar na nossa mão pra sentir as coisas o tempo todo. Também calma, não precisa ser assim. Mas é isso. O Showgirls, ele sofre com esse mesmo peso, com certeza. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que vocês falaram mais. É uma pena que, como muita gente acha que gritaria é sinônimo de boa atuação. Isso é fruto do Oscar. O Oscar, ele coloca na mente das pessoas que o momento de gritaria é o momento da premiação de uma grande atriz ou de um grande ator. Então, é isso. Nós temos lá, quando vai escolher quem vai ser o melhor ator, melhor atriz, a cena selecionada é sempre a cena do choro, do grito, da exaltação. Então, nunca da contenção, ou de qualquer outra coisa desse tipo. Não que a exaltação não sejam boas ações também, a depender do caso. Mas é sempre caso a caso. Não é pra gente pegar, como o Oscar introduziu nas pessoas essa ideia, de que, preteritamente, a grande atuação vai ser essa, saca? Previamente, a gente vai qualificar o que é uma boa atuação sem analisar o contexto do filme. E a gente precisa desse contexto sempre. O Samu Sorriso perguntando aqui, Felipe, existe diferença entre erotismo e pornografia? Eu tive um professor na universidade, no meu projeto de educação poética, um projeto de extensão, que ele fazia uma provocação quanto a essa pergunta. Que é muito curiosa essa provocação, até pra gente entender a perspectiva de gênero nesse sentido. Ele dizia que o erótico é quando nós temos o corpo feminino, as genitálias femininas. E o pornô é quando nós temos as genitálias masculinas à mostra. Saca qual é a questão? No sentido de que quando a genitália masculina está à mostra, nós temos o que a Laura Mulvey trouxe pra gente no texto dela, O Prazer Visual e Cinema Narrativo, de que o homem não consegue ver no seu semelhante uma figura exibicionista. E por isso, ele desloca aquele lugar à vulgaridade. Mas ele consegue ver na mulher essa figura exibicionista. E por isso aquilo é uma figura erótica. Fetichizada. Enquanto o homem, com as genitais à mostra, é vulgar nesse sentido. Porque ele não consegue ver no seu semelhante essa figura exibicionista, essa figura que pode ser, por algum olhar, fetichizado. Saca? Então,
A diferença entre o erotismo e a pornografia vai muito na condição que eles vão trabalhar. A pornografia ela é muito mais explícita, e o erotismo ele é muito mais sobre o que não se mostra. Bom, vamos lá, vamos continuar. Cara, Pontes de Madison é o maior filme de amor da história. Cara, eu, assim, se não for o maior, é um dos melhores. É um tá? dos maiores, é um dos maiores. O Mundo Perfeito, ainda não vi esse filme. Lembrando, se você já assistiu As Pontes de Madison, assista Desencanto. Se você assistiu Ponte de Madison e não assistiu Desencanto, assista Desencanto. Se você assistiu Desencanto e não assistiu Ponte de Madison, assista Ponte de Madison. Filme, eu guardei ele pra eu demorar um pouco. Tá? Pra demorar um pouco pra assistir. Cara, é muito bom. O cara é bom. Ele é bom. A Mula, mano. A Mula é Porra, que maravilhosa. filmaço. Mano, enfim. Climax eu não gosto muito, não. Ele teve uma fala muito infeliz sobre os filmes da Marvel, né? Ele disse que isso não era cinema, tal. Foi meio mal interpretado, mas a fala dele foi bastante infeliz, né? Assim como a gente tem agora Maurício de Souza está concorrendo à vaga, só um exemplo aqui bem próximo da gente que é muito parecido com isso. Maurício... Cara, assim, desculpa aí, Daniel Rezende, você é, enfim, você é manja de cinema. Mais do que qualquer um aqui nesse chat. Isso. É o Gary Cooper falando que Desencanto ou Brief Encounter, é esse mesmo. E, inclusive, mais que eu, né? Óbvio. Mas, assim, eu, sinceramente, eu tô do lado do Scorsese nessa briga, cara. Tamo junto. Cara, a gente tá falando do Scorsese. Aí vem um jornalista e fala assim, cara, imagina que você, vamos fazer um exercício, chat. Imagina que você é um jornalista de cinema. Não, rapidinho, antes de tudo, a pergunta do Cauê Moura já é uma coisa que incomoda, assim, né? Não o Cauê Moura, tá, gente? Porque não é um problema do Cauê Moura. Adoro o trabalho do Cauê Moura, é um dos youtubers que eu mais acompanho, inclusive. Mas existe uma... E o Cauê Moura não é jornalista nesse sentido, mas existe uma sina do jornalista de perguntar pra todos os diretores de cinema o que eles acham da fala do Scorsese. Existe uma sina de todos os jornalistas de falar o que eles acham sobre cinema de herói, sabe? Cara, o diretor ele pode estar querendo só fazer os filmes dele, eu não tô nem aí pra filme de herói, sabe? Para de perguntar isso pra tudo que é diretor. Foram perguntar isso pra Claire Denis, se eu não me engano. Porra, o que Claire Denis quer saber, cara? Para com isso. Perguntaram isso pra Jane Campion. Pra quê? Saca? Parece que é pra escutar a verdade, sabe? E pra fazer com que essa galera caia no âmbito popular num lugar de descrença. Porque esses caras eles não vão se evadir da verdade. Eles não vão se evadir da verdade. A Marvel trabalha sobre um projeto de padronização do gosto e é sim um parque de diversões. É um parque de diversões. Nesse projeto de padronização do gosto. Eu vou me evadir dessa verdade? Não. Eu tô falando pra você não assistir? Tô falando que não é filme? Agora, é parque de diversão, é padronização do gosto, é enlatado, é tudo isso. E aí vem sempre aqueles, mas é elitismo, porque é um cinema popular. Pô, elitismo eu falar mal da Disney? É elitismo eu acreditar que é possível construir um outro projeto estético que não o da Marvel? Pô, peraí. Calma aí, né? Vamos lá. E aí você tem a oportunidade de entrevistar o Martin Scorsese. E aí você pode fazer 1 zilhão de perguntas. Você vai perguntar pro Martin Scorsese se ele viu Capitã Marvel. Caralho, não tem nada mais importante pra perguntar, é o Martin Scorsese. Martin Scorsese, o cara que dirigiu Taxi Drive. Aí você diz, e aí, Martin Scorsese, o que você tá achando da fase 3 da Marvel? Os caras literalmente fizeram isso com o velho. Aí eles querem que o Martin Scorsese fale assim, olha... Eu acho que o Capitão América, ele tem que passar o escudo para o Falcão, porque, como se percebe, o Thanos estralou o dedo e mudou todo o multiverso. Mano, caralho, vocês estão malucos! É o Martin Scorsese! Pô, por que tu vai perguntar de filme da Marvel? Sabe?
Mas Scorsese, você viu o Homem-Formiga e a Vespa? Aí os caras ficam caçando. Os caras fazem de propósito pra zoar o velhinho, mano. Sabe? Os caras fazem de propósito pro Martin Scorsese falar assim, isso aí não é cinema, é um parque de diversões. Né? Aí a galera fica, nossa, meu Deus. Olha que absurdo. E é isso. Depois disso, todo jornalista perguntando pra todo e qualquer diretor o que eles acham de filme de super-herói. Pra caçar esse tipo de treta. E é isso. Diretor que minimamente vai compreender cinema ali, ele não vai se evadir dessa pergunta, cara. Não vai se evadir. Não vai se evadir da verdade. É isso. Porra. É isso que acontece. E de certa forma me admira muito o Daniel Rezende não partir pra esse lugar. Eu não escutei toda a fala dele ainda. Que, porra, o cinema da Marvel, todo esse parque de diversão e de projeto de padronização do gosto, é um dos responsáveis pela destruição do cinema nacional nas salas de cinema. Porra! Sabe? Caraca! Ai, que absurdo. Ai. O Martin Scorsese falou que o filme do Homem-Aranha não é cinema. O Martin Scorsese falou que o Vingadeiros... Ah, pelo amor de Deus, cara. Souza está concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. E perdeu, já coitado do Maurício de Souza. Eu torci pra ele. E aí tem um concorrente do qual o nome nem me lembro. James Eccleston. Nem me lembro o nome dele. Não sei exatamente o que ele fez. Metendo pau, dizendo que gibi não é literatura, que é uma piada a indicação do Maurício de Souza. Meu amigo. Olha o tamanho da relevância desse homem no cenário nacional. Meu amigo, esse elitismo cultural me dá um certo nojo. Ó, Essa é a palavra. Só vou falar aqui, ó. Tô arrepiado porque não sou eu que estou falando, tá? E a galera tá braba com o Load, hein? Falou que o Load é anti-intelectualismo. Cadê o Load? Tá no chat hoje? As galera lá no corte que eu coloquei lá, eu fiquei do lado do Load. Se o Load Comics, o nome do cara é Load Comics. Foi batizado assim. Não vai entender de quadrinhos? Se ele falou que é literatura... É o Daniel Tá bom? Rezende, tá? Que a gente tava falando algo muito... Falaram que o Load é negacionista. A galera é muito dramática, né? O Load é negacionista. parecido com isso também. É assim, existe um lugar que é óbvio que filme da Marvel é bom, nem todos. Aliás, nem todos não. Calma lá. Mas o discurso não é sobre se é bom ou se é ruim. Meu Deus. De cada 10 que lança, meio é legal. Tá? Vamos ser sinceros, chat. Filme da Marvel que presta. O primeiro Homem de Ferro é bom. O Guerra Infinita é muito bom. Talvez Guerra Infinita seja o melhor filme de super-herói. Guerra Infinita... Que é muito bom, Guerra Infinita. É, melhor filme de super-herói dentre os da Marvel, né? O que mais que é bom? Soldado Invernal é legal. Soldado Invernal é bom. É. Soldado Invernal é bom mesmo. O Guardiões 1 é bom. Eu não sou muito fã de Guardiões da Deu Galáxia. 4, já tá bom. 4 filmes bom. O Thor Ragnarok, se você assistir ele uma vez e nunca mais na vida assistir, ele é bom. Mas se ficar assistindo... Quanto mais você assiste o Thor Ragnarok, pior ele fica. 1, 2, 3, 4. 4 filmes, tá bom. Nem tu. O Pantera Negra é bom. Agora, esse Pantera Negra 2 é muito ruim, cara. Que filme ruim, cara. Todos. E a maior parte é chiclete. O primeiro é bom. O primeiro Pantera é bom. Verdade, Pantera é bom. Chiclete. Então 5 filmes bons, tá bom. Agora, o Ultimato ele não é muito bom, não, mas o Ultimato é legal. O Ultimato é um filme legal. Eu já assisti ele umas 3 vezes, cara. Eu gosto. E não tô querendo enaltecer o filme ultra comercial. Eu acho que me dá muita preguiça de ver filme. Tem alguns filmes de super-herói que eu acho foda. Exemplo. Assim, os filmes do Nolan, do Batman, são incríveis. Ih, agora você mexeu com a Marvetada. Agora é a Marvetada. não! O primeiro Homem de Ferro, o primeiro e o segundo Homem de Ferro são 2 puta filmes. Não, o primeiro filme do Homem de Ferro é bom mesmo, viu, cara? Revejam esse filme hoje. Eu revi ele esses dias. Não tem muito tempo, não. Você tem muita bobagem. Como você tem bobagem também no cinema do cagalhão misterioso do filme de arte, você tem também muita bobagem. Tem. Então, assim, desmerecer, dizer que não tem valor, não, comunica com o público. Hoje em dia,
O pessoal aí, tem um pessoal aí que se nega a... É o contrário. É o contrário. Acreditar que o senso crítico deve ser conivente com as ações de mercado é anticrítico. É crer que, ora, então é isso que se faz pro público, é isso que se faz no projeto de massificação, de padronização do gosto, então eu tenho que falar que isso é bom, que isso é interessante pro desenvolvimento da linguagem cinematográfica porque fala com o público, porque esse é o projeto do mercado, então eu tenho que falar dessa forma. Não faz sentido. Não faz sentido. É elitismo acreditar e ser conivente com as ações do mercado. É ser conivente com o oligopólio da Disney, que fornece, através desses filmes, o projeto de futuro para essa linguagem. E aí eu, como crítico, o Scorsese como um diretor, que além de diretor é um professor de cinema, ele tem que falar, não, é isso aí, continua, que o projeto tá bem, é assim que temos que seguir, o cinema tem que ir nessa direção, é assim que a nossa linguagem vai se desenvolver. Porra. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca falei sobre essa fala do Scorsese na minha vida e eu tô me exaltando, inclusive, aqui. Hoje. Mas saca? É descabido pensar que é elitismo a fala do Scorsese. Muito pelo contrário. É uma fala anti-mercado. Que vai contra o projeto de padronização do gosto, o projeto de linguagem da Disney. A gente tá falando da Disney, do oligopólio de cinema. A gente tá falando que é elitismo querer buscar um outro caminho para essa linguagem. E a gente tá achando que é popular acreditar que a gente tem que ser conivente com essa linguagem. Pelo amor de Deus, eu tô em outro mundo. Até porque isso fala com o público, porque às vezes é literalmente a única coisa que tá passando no cinema. Enfim, o projeto de padronização do gosto, ele passa desde a realização do filme até... E aí, na realização, existe toda uma questão técnica, todo um projeto técnico para enquadrar na hora certa, fazer o close na hora certa, para criar esse padrão, esse cinema perfeito, onde as coisas estão sempre no lugar correto, onde o experimento é deslocado, porque o espectador ele não quer o experimento nesse sentido, ele quer o padrão, porque o padrão já foi construído, saca? Ou seja, não é sobre a demanda que está colocada naturalmente na natureza, mas sim sobre uma demanda que é construída nesse espectador que é mais fácil de construir através desse padrão, sem experimentos e tudo mais. É mais fácil construir esse padrão no espectador até a exibição. Então eu tomo todas as salas de cinema, inclusive no Brasil. E a gente vê o diretor aqui, porra... Vamos lá. Não esperava isso. Não tinha visto o vídeo. Não esperava ir por esse caminho. Quando o Hulk me indicou esse vídeo, eu achei que ia ser majoritariamente sobre o Clint, porque foi isso que ele me falou. E já estão indo para outro lugar. Inclusive, gente, antes da gente continuar aqui a live, aqui no ladinho, não, pra lá no ladinho, lá no cantinho da tela, nós temos o QR Code pro Pix, beleza, gente? Então, contribui pro Projeto Live continuar acontecendo. Quinta-feira eu pretendo estar de volta aqui com outro vídeo, inclusive, sempre que vocês verem vídeo, assim, que aconteceu em podcast, pode ser em podcast desses conservador também, tudo que vocês virem, manda pra mim, que vocês acham interessante que eu possa reagir, manda que eu vou tentar reagir aqui com vocês, beleza? De podcast, de vídeos, de coisas, assim, né? Nesse tempo, assim, de 15 a 30 minutos, beleza? A gente faz os trabalhos aqui. E
Pixzinho ali embaixo na tela, caso vocês queiram contribuir com o projeto de live. E aqui pela Twitch, em algum lugar, vai ter o link pro Apoia-se também, caso vocês queiram contribuir via Apoia-se também. Tá? Aqui no TikTok, nós temos aqui em cima, caso vocês queiram contribuir com a assinatura, para as lives também acontecerem por aqui. E claro, também, o Introdução ao Cinema, que está com assinaturas abertas, o meu curso de cinema, onde eu falo com vocês sobre os mais diversos temas relacionados à linguagem, teoria, história, crítica e políticas relacionadas ao cinema. Beleza? Então, faça parte do Introdução ao Cinema. Link na bio do Instagram, link na bio do TikTok e aqui também na Twitch, em algum lugar aqui pela tela, vocês vão encontrar o link do canal. Algum lugar aqui do canal vocês vão encontrar o link para acessar o Introdução ao Cinema. Restam apenas 9 vagas. Conheçam a Introdução ao Cinema. Vamos lá. Ver defeito nos filmes da A24, hein? A A24 é a nova Marvel. Anota aí. A A24 é a nova Marvel. Oi, Luigi, Talvez você... o problema Obrigado, é descer Luigi, a barra, obrigado. descer o sarrafo muito. Isso é um problema. A A24 é a nova Marvel e, assim, a grande questão é que a A24 ela vende a ideia de cinema autoral. Ela vende a ideia de um cinema autoral. Então ela projeta uma padronização que vai muito nessa direção da construção do verdadeiro terror, do verdadeiro horror, deslocando a realização popular e do cinema mais direto, do cinema mais frontal, e constrói esse padrão. E as pessoas hoje, tal como são fãs da Disney, são fãs da A24, são fãs de empresa. São fãs de empresa. E aí isso é muito bizarro. Porque assim, a gente vê uma empresa que dita uma perspectiva onde o projeto dela é um cinema autoral, mas as pessoas são apaixonadas pela empresa e não pelos autores que lá estão. A gente vê que tem coisa errada aí. As pessoas são apaixonadas pela A24 e não pelos autores que lá estão. Não tô falando nem que as pessoas têm que ser apaixonadas pelos autores não, tá, gente? Tô falando assim, as pessoas admiram a empresa e não os autores. E também tem um outro, não vou dizer também, tem um outro problema, é que tem um imperialismo de tamanho. Mais cinéfilo que muito cinéfilo. Muito cinéfilo que se diz cinéfilo, né, Nathan? Que diz aqui, a sensatez de Luigi nem se considera cinéfilo. O cara não se considera cinéfilo e gosta de Clint Eastwood. Fala que a A24 é a nova Marvel. Pô, o cara... Tu é cinéfilo e não fala, Luigi, porra. De relevância, que toma todas as salas, não tem espaço, não dá fôlego para os filmes médios e filmes pequenos, tem um monte de problema. Mas, ao mesmo tempo, você ter esse elitismo cultural que dizer que quadrinho não é literatura e que o Maurício de Souza não merece estar ali. Eu vou torcer muito para ser o Maurício, que você sente naquela... E que você faça aqueles velhos poderem sorrir, serem crianças e entenderem que enquanto a gente for elitista, enquanto o nosso cinema for elitista, a gente vai continuar nos comunicando com o nosso público. Exatamente. E eu, por exemplo, desde o bingo... Jogava bingo? Olha só que legal. Aqui o meu jovem ancião, mas assim, pô... Cara, assim, eu não vou nem entrar no mérito do Maurício de Souza, porque não é a minha área específica, então eu não vou falar. Adoro o trabalho do Maurício de Souza, então assim, não é essa a questão. Mas assim, essa briga do velho contra o novo, soa muito a ideia, aquilo que a gente já trabalhou em live aqui, inclusive, da nova cinefilia, né? Soa muito isso. Né? Essa perspectiva de que o velho tinha muita preocupação com a linguagem, muita preocupação com a forma, muita preocupação com a maneira com o desenvolvimento dessa parada. E a nova cinefilia não. Sabe? O tema basta. O tema basta. A nova cinefilia é liberal. A nova cinefilia é liberal. Porque é isso que o Daniel Rezende está fazendo aqui, gente. É um discurso liberal. É um discurso liberal. Porque ele não percebe que ele não percebe, ou percebe, não sei, que esse discurso de valorização do dito cinema popular
é conivente com as ações de mercado, com o projeto de mercado. O que a gente busca não é que o cinema deixe de ser popular, é que hajam outros projetos, haja diversidade no cinema pro povo. E não essa homogeneização pela qual a padronização do gosto americano construiu. Globalmente. Globalmente. Tô fazendo o primeiro filme, 2015, a gente filmou, e eu falava, quem é esse pessoal da internet que eu não conheço direito? Eu fui atrás, eu chamei vários para estarem no filme, para chamar para fazer papel, para depois ajudar na divulgação. Fui conhecer, o primeiro que eu conheci foi o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, depois eu fui conhecendo a galera do Omelete, fui conhecendo um monte de gente. E eu falei, cara, eu quero me aproximar dessa galera que sabe se comunicar com o público, e a gente não sabe, e precisa de conteúdo, vamos integrar, vamos se ajudar, vamos dar as mãos. E aí, às vezes, eu vejo às vezes o pessoal do cinema, não, mas a galera da internet é outra. Não, mano. Tô olhando o chat do Eles Luigi sabem ali, falar a com as galera pessoas, falando bingo é da tem muita gente 24. fazendo conteúdo. Ele não sabe Esse o podcast é foda, traz umas pessoas fodas aqui. Como Obrigado. assim, cara? Se comunica com as pessoas, tem coisas relevantes. Vamos integrar. Junto a gente é mais forte. Brigando separado, e principalmente sendo elitista, quando a gente é elitista, a única coisa que a gente consegue ser é elitista. Exatamente. A gente divide, a gente separa, a gente quer se sentir importante porque a gente é melhor. Não, mano, tá errado. Acho que eu tá na meia hora de beber água. Incrível. Não, Enquanto- muito foda. Exatamente, a gente já teve esse debate aqui, a gente não precisa voltar nele, sobre a elitização, saca? Como você pegar uma obra e conciliação. falar, isso daí não é tal coisa, você só tá querendo nichar e falar, é porque esse outro público aí, eles não entendem a minha arte. É um comportamento E não é tão sobre- mesquinho, tão- Pô, não é Pra deixar bem claro, não é sobre dizer que não deve existir filme de super-herói. Eles têm que existir e eles estão aí pra existir. Mas acreditar que isso é o futuro do cinema, como está sendo colocado, as salas são dominadas por esse tipo de cinema. Quando o Scorsese ele fala que isso é padrão de gosto, ele só usa outra palavra, e ele tá sendo contra-hegemônico, a galera chama ele de elitista. Saca? Não faz o menor sentido. O Scorsese nunca foi um autor deslocado, sabe? Aquele autor de circuitos alternativos. Nunca. Scorsese foi um dos grandes nomes da nova Hollywood, que foi o momento em que o mercado assimilou as ideias de autor. Então o Scorsese sempre foi muito assistido. O Scorsese sempre foi muito assistido. E o que tá acontecendo hoje? É exatamente o oposto. A gente tá vendo Spielberg, gente. Spielberg, pai do blockbuster contemporâneo. A gente tá vendo Spielberg sendo dominado pelos filmes de super-herói. O Spielberg não tá tendo público. Vocês têm noção do que é isso? O Spielberg. E aí a gente não tem que acreditar no que o Scorsese tá falando. Que os cinemas super-heróis estão destruindo as salas de cinema. Destruindo a capacidade do público, desse povo, desse âmbito popular que a gente tá falando, de poder escolher. Que não existe escolha. Não existe escolha. Sobre isso, Não vale a saca? pena, não vale a pena. O que não quer dizer que não tenha coisas muito ruins sendo Sim, feitas nessa tem, massificação com certeza. americana, Hollywood. Ô, diretor, vamos ser sinceros, vai, vamos, não vamos fazer média não, diretor. É tudo uma bosta, a maioria é uma bosta, gente. Assim, vamos ser sinceros. Não precisa ficar, melhor. A maioria é uma bosta. E não quer dizer que não é pra assistir. Assiste, se diverte, se entretém. Mas tem que ser sincero, pô. É 90% da cultura pop estadunidense Luigi é uma bosta. Não. É uma bosta. Ponto final. Que eu tampouco gosto. Não diria tanto assim que o Luiz tá dizendo. Eu acredito que, inclusive, essa sensação que... Primeiro, assim... A capacidade de produção cultural industrial que os Estados Unidos têm faz com que exista uma massificação dessa produção a nível global, né? O que faz dois casos especificamente. Primeiro,
exista um controle hegemônico desse tipo de cultura no nível global, e, portanto, as pessoas assistem muito mais os filmes americanos e toda a produção cultural feita por lá, seja bom ou seja ruim. E segundo, numa perspectiva mais crítica, quem tem um senso crítico levemente mais apurado nesse sentido, a sensação de que, claro, tem muita porcaria, mas também o nível de produção deles é bizarro, né? Então, se você for comparar com o segundo país que mais produz, muito provavelmente os Estados Unidos está lá em cima. Pelo menos no Ocidente, né? Então, assim, eles produzem muita porcaria, muita coisa boa também. Isso, inclusive, é uma fase que a cinefilia precisa romper. É importante passar por ela, mas é importante romper ela também. Que é justamente esse momento em que a cinefilia, lá no início, quando você é um jovem cinéfilo, você tende a abandonar Hollywood, abandonar o cinema americano, na crença de que aquilo ali é só porcaria. Por quê? Porque você, a sua vida inteira, só assistiu aquilo. E quando você tem a iluminação de que você pode assistir outras coisas, que há outras coisas diferentes, você vai para as outras coisas e acha que nos Estados Unidos só tem coisa ruim. Essa fase é importante? Porque você vai conhecer coisas novas. Mas é importante você superar essa fase também e voltar para os filmes americanos para conhecer o Clint Eastwood, para conhecer a Maya Deren, para conhecer o James Gray, saca? Para conhecer o John Ford, o Howard Hawks, os filmes do Hitchcock, saca? É importante que você retorne ao cinema americano depois. E é muito nociva para os filmes, para os bons filmes, é muito nocivo isso. Ela deu uma bela estrangulada nessa área do mercado, Totalmente. desses filmes de budget mediano e tal. Total. Você não viabiliza, mas... Falando... Né? O que ele falou aqui no final é que o orçamento médio ele é escasso hoje no cinema, de fato é. Hoje em dia, a indústria do cinema ela trabalha com o baixo orçamento e com o alto orçamento. O médio orçamento ele tá morrendo. Porque o médio orçamento era o cinema de autor, saca? Mas esses autores estão sendo estrangulados pela indústria. E sobrou quem? Sobrou, mal e porcamente, o Paul Thomas Anderson, Tarantino, o Scorsese, enfim, alguns diretores que conseguem ir até os estúdios e falar e conseguir orçamento para os seus filmes, orçamentos médios, né? Pensar que o irlandês pegou 100 milhões de dólares, se eu não me engano, alguma coisa assim. São diretores que, em razão do seu nome, conseguem levar o público ao cinema. Percebe? E aí vem muito dessa ideia de que o Scorsese ele nunca foi um cineasta que falava com esse público mais elitizado. Muito pelo contrário, ele sempre foi um autor muito popular. Sempre foi um autor muito popular. O próprio Nolan, inclusive, também, não é porque é autor que ele tem que ser bom, né? Mas o Nolan é um autor ruim, mas um autor, né? Então, é um desses autores que conseguem orçamento também. Enfim, mas o médio orçamento é um orçamento que tem sido estrangulado por essa indústria porque é esse orçamento de autor. Por quê? Porque é um orçamento arriscado, de alto risco, saca? Por quê? Vamos lá. O grande orçamento é o filme com garantia de retorno. É o filme da Marvel, é o filme, enfim, é o grande blockbuster. É um filme que a garantia de retorno é mais certa do que a do médio orçamento. Não estou falando que todo filme de grande orçamento tem retorno, mas existe uma garantia maior de retorno nos grandes orçamentos. Porque tem um apelo popular maior. Existe um apelo de marketing maior e tudo mais. O pequeno orçamento tem uma garantia maior de retorno também, por quê? Porque o orçamento é baixo, eu preciso de muito menos gente. E, sobretudo, quando se fala de terror, porque é um público nichado e fiel. Então, lança um filme de terror, essa galera tá indo pro cinema. Saca? Então, eu faço um terror de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, eu bato 10, 15, 20. E dobrei, tripliquei, quadrupliquei, quintupliquei. As minhas receitas no final de tudo, saca? Então é por aí. O baixo orçamento ele tem vantagens, ele é de pouco risco e é inclusive onde as empresas atuam no lugar de maior experimento, lugar onde eles descobrem novos diretores e aproveitam para o projeto do alto orçamento, inclusive para
falsear a ideia de que existe um projeto de padronização do gosto lá em cima, no alto orçamento. Então eu chamo cineastas autores para fazer filmes padrões, para fingir que não, nós fazemos filme de autor também. Nós temos autores aqui também. É a Chloe Zhao fazendo Eternos e tudo mais, né? Enfim. Então eu pego esses autores ali e levo lá pra cima. Pra fazer os filmes de alto orçamento. E aproveito todo esse baixo orçamento pra ter uma rentabilidade alta ali também. E o alto orçamento já tem garantia. Enquanto isso, o médio orçamento é arriscado demais. Porque é jogar o risco de retorno no nome do autor. No filme do Scorsese, no filme do Tarantino, sabe? Um filme do Spielberg, que a gente já vê que já vem cada vez mais tendo seus orçamentos, suas receitas reduzidas, a bilheteria reduzida, né? Enfim. Luiz querendo ensinar cinema pra um cara que trabalha com cinema. Meu filho! Eu sou professor da Unicu, do nosso curso. Porra, de cinema novíssimo. Tem um cinema novo do Glauber Rocha, a gente lançou o cinema novíssimo. Aí o tá? cara sabe até que Onde Glauber Rocha vai falar literalmente que não é cinéfilo, pô. a gente dá aula de cinema. Como fazer TikTok igual a Virgínia. Como fazer dança igual churrasco. Como chutar a bola pro gol e filmar igual Luva de Pedreiro. Tem o módulo de React, tá? React avançado. Pós-doc em Story. Então me respeita. Pós-doc em Story, não em História. Ele é um mero diretor de cinema. Eu sou professor. Sabe? Da Unicu. Cinema novíssimo. Nosso curso tá lá disponível. Sabe? Fotografia pra TikTok. A filosofia do React. Anatomia de um Reels. Tá? Tá tudo lá. Então vocês prestem atenção antes de vir com um papinho mole pra cima de mim, achando que vocês estão conversando com qualquer um. Tá? Eu estudei. Eu leciono. Tá? Palhaçada. Depois toma um banho e vai chorar. Ai, o Luiz me baniu porque eu chamei ele de burro. Meu amigo, calma lá. Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Lembrar vocês mais uma vez do Introdução ao Cinema, que está com assinaturas abertas. Apenas 9 vagas disponíveis. Então vai lá no link na bio do Instagram e faça parte. E aqui do ladinho, aqui na minha mãozinha, nós temos o Pix para contribuir com o projeto de lives, para que as lives possam continuar acontecendo daqui para frente. Inclusive na quinta-feira estarei aqui de volta para conversar com vocês. Então, na verdade, quinta-feira eu não tenho certeza que eu vou estar aqui com vocês. Eu acho que essa semana a gente só vai conseguir conversar hoje. Mas semana que vem, terça, quinta e sábado, nós vamos conversar, beleza? Porque quinta agora é aniversário do Léo, do meu filho. Então, acho que vai ser difícil a gente conversar. Mas ajuda aqui o projeto de live, gente. Vamos fazer isso acontecer, beleza? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.